Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Wagner por aqui e agora a gente vai continuar com as nossas aulas de música e a partir dessa semana a gente vai tentar fazer nesse formato de aulas gravadas aqui, porque eu acho que assim a gente consegue transmitir melhor a aula para vocês ao invés de ficar fazendo a aula ao vivo, tá? Então qualquer dúvida vocês podem voltar ao vídeo, assistir de novo e fica melhor para vocês. Qualquer dúvida também que surgir, vocês podem estar encaminhando para mim, tanto no YouTube, onde os vídeos vão estar lançados, como aqui na sala também, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. E para a gente conseguir seguir com a aula de hoje, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada, né? Na semana passada, a gente tocou um instrumento diferente, que foi o xilofone, e a gente escutou o som dele de uma forma diferente também, né? A gente tocou vários xilofones ao mesmo tempo e a gente combinou notas, né? A gente harmonizou as notas. Então, para a gente lembrar um pouquinho de como era o xilofone, né? Ele tinha mais ou menos essa forma que eu desenhei aqui na lousa. E é interessante porque o xilofone ele tem todas as notinhas escritas embaixo certinho, então dá para você saber onde é o dó, o ré, o mi, o fá, o si, o sol, o lá e por aí vai. E você sabendo a nota, você bate com a baqueta na nota que você quer tocar. E aí o que a gente fez então? A gente dividiu os grupos, certo? E dividiu com notas diferentes para cada grupo. Então mesmo tocando as notas diferentes, a gente conseguiu combinar o som e criar aquela harmonia, né? Aquele som gostoso que a gente estava escutando dentro da sala. E aí, é interessante a gente saber o seguinte, né? O xilofone ele tem várias teclas que dá para a gente tocar ao mesmo tempo, então ele é um instrumento harmônico, né? Mas tem outros instrumentos harmônicos que dá para a gente fazer isso também, né? Por exemplo, o próprio violão, né? Que é um instrumento muito comum e que a gente tem aqui 6 cordas, né? Essas 6 cordas eu posso tocar todas elas ao mesmo tempo, né? E aí cada uma delas tem um som diferente e a gente aproveita elas para criar então essas combinações de notas diferentes, né? Por exemplo, uma das combinações que a gente fez na semana passada, né? A primeira combinação era que o grupo 1 tocava uma nota, que era a nota Sol, o segundo grupo tocava outra nota, que era a nota Si, e o terceiro grupo tocou outra nota, que era a nota Ré, né? A gente tinha então essas 3 notas aqui, ó, Sol, Si e Ré. A gente tocava isso aqui então, ó. Né? Aqui eu fiz as outras combinações também. Mas a ideia aqui é a gente compreender como que isso acontece então. E na música a gente faz isso, né? É isso que o violonista faz quando ele pega o violão para tocar. Ele toca os acordes, né? Ele toca várias notas ao mesmo tempo. E não só o violão, né? Um outro exemplo de instrumento que dá para a gente fazer isso, né? Além do violão e além do xilofone, né? É o teclado, né? O teclado, ele é até interessante mostrar porque a gente consegue enxergar melhor, né? As teclas que a gente está tocando e as notas que a gente vai tocar. Vamos ver um pouquinho como é que fica tudo isso no teclado e eu vou lembrar com vocês então como que a gente fez na semana passada. Vamos lá. Bom pessoal, como eu falei, aqui no teclado é tudo muito mais visual, né? A gente consegue enxergar todas as teclinhas uma por uma. E assim como no xilofone, as notas estão uma do ladinho da outra aqui certinho, né? No xilofone a gente tinha lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E aí aqui a gente tem a mesma coisa, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí vai até o agudo, que é onde eu não consigo nem cantar mais. Legal. Então todas as notas elas estão aqui uma do ladinho da outra. E a gente vai fazer do jeito que a gente fez na semana passada. Então eu vou fazer, aliás, e vou mostrar para vocês essa combinação de notas. E aí a gente vai falar sobre 2 jeitos de fazer música que a gente pode fazer também, né? Primeiro vamos lembrar da semana passada como a gente fez. O primeiro grupo começava tocando a nota Sol, né? Então
esse dedo aqui vai ser o dedo que vai representar o primeiro grupo. O segundo grupo tocou a nota Si, que vai ser representada por esse dedo aqui. E depois o terceiro grupo tocou a nota Ré. Né? Foi a primeira nota que todo mundo tocou. O primeiro grupo começou com Sol, o segundo grupo com Si e o terceiro grupo com Ré. E aí a gente treinava, né? Primeiro o grupo 1, depois o 2 também. E depois o 3 também entrou. E aqui, né? Enquanto eu toco essas 3 notas, vocês podem ver que o som ele se combina, né, e forma um acorde. Né? O que é um acorde? É essa combinação de notas ao mesmo tempo. Elas se encaixam e formam esse som de várias notas bonitinhas aí, encaixadinhas. Né? Eu poderia fazer uma combinação que ficaria feia, por exemplo, né, que não ficaria com um som gostoso de ouvir. Por exemplo, se eu tocasse qualquer coisa, isso aqui, ó. Né? Foi uma combinação que eu fiz aqui agora, mas que não representou nada, né? Foi um som feio porque a gente não estava esperando por ele, não era o que a gente queria. O que a gente quer então? Que notas são? Né? O Sol, o Si e o Ré. Em seguida, a gente mudou também, né? A gente, além de tocar o Sol, Si, Ré, a gente tocou o Sol, o Dó e o Mi. Né? O primeiro grupo ele fazia Sol, depois o Dó. Né? Então, a segunda nota de cada um era Dó, Mi e Sol. Então, o primeiro era Sol, Si, Ré, e depois era Sol, Dó, Mi. Aí voltava para Sol, Si, Ré, que é a mesma do começo, e depois a gente fazia uma terceira formação, que era um Ré grave, né? Um Sol, um Lá e um Ré. E aí a gente tinha então as 3 combinações: Sol, Si, Ré, Sol, Dó, Ré, Mi, Sol, Si, Ré, Ré, Lá, Ré. Da música. Bom, continuando, essa aqui é a primeira forma que a gente tem de tocar, que é montando os acordes. A gente tem aqui uma harmonia, né? São vários acordes um atrás do outro. E aí a segunda maneira é a gente tocar a melodia. Como que é a melodia? Não é uma nota junto com a outra igual a gente fez aqui. É uma nota de cada vez. Por exemplo, isso aqui. Isso é a melodia da música, né? Bom, e aí a gente consegue inclusive juntar a harmonia, né? Junto com a melodia. Bom, e aí a gente consegue combinar essas coisas e tem a música pronta, né? Poderia ter uma percussão junto, poderia ter várias outras ferramentas aí, né? Outros elementos. Bom, pessoal, já que a gente entendeu aqui um pouquinho de como acontecem essas coisas, eu vou deixar aqui para vocês uma dica legal de um aplicativo, né? Para vocês treinarem um pouquinho disso aqui, que vocês podem entrar e tocar as melodias. Aguenta aí um pouquinho que a gente já vai conversar mais um pouco sobre isso. Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa atividade, eu tinha comentado com vocês que eu ia tentar propor aqui um aplicativo, né, para a gente praticar um pouquinho
essa questão de tocar, né? Já que nem todo mundo tem xilofone, quase ninguém tem na verdade, a gente vai tentar fazer isso com um xilofone virtual, né? Um xilofone no computador. Então vocês podem entrar lá depois na sala do Teams e eu vou deixar lá o link para acessar esse xilofone que está aqui na nossa tela, né? Esse xilofone aqui é um xilofone virtual, tudo feito pelo computador, e a gente tem dois jeitos de tocar ele. O primeiro jeito de tocar ele é clicando sobre as teclas, né? Ele tem todas as teclas aqui igual aquele que a gente tem na escola. Aí, uma questão que vocês vão observar é que ele não tem as notas marcadas aqui embaixo no pé das teclas, tá vendo? O nosso xilofone de verdade, ele tem todas as notinhas marcadas aqui. Esse aqui não tem marcado, por quê? Porque ele tem as letrinhas aqui em cima. Cada uma dessas letrinhas significa uma nota diferente. Por exemplo, a nota C significa a nota Dó, certo? Então ele tem dois Dós, tem um Dó aqui e tem um Dó aqui. A nota D, por exemplo, é a nota Ré, que é depois do Dó. Então tem o Dó aqui, o Ré aqui. Depois do D, a nota E, que é a nota Mi. Depois o F, que é o Fá. O G, que é o Sol. E o A, que é o Lá. A mesma coisa aqui atrás, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a letra B. E o Dó de novo aqui na frente. Esse xilofone aqui, como eu falei, tem duas maneiras da gente tocar. A primeira maneira é clicando em cima das teclas, e aí vocês vão perceber que elas produzem o som e ela dá um pulinho aqui para a gente saber que foi clicado. O outro jeito de tocar é sem utilizar o mouse, a gente tocar no número aqui do nosso teclado do computador. Então se você for no teclado de cima aqui, ó, aquele que tem os númerozinhos um do lado do outro, você vai apertar o número 1 e ele vai tocar para você a nota Dó. Se você apertar o número 2, ele toca a nota Ré, o 3 é a nota Mi, o 4 Fá, o 5 é a nota Sol, o 6 é a nota Lá, o 7 é a nota Si, o 8 é o Dó agudo, o 9 é o Ré, o 0 é o Mi, o tracinho aqui, né, o dígito é a nota Fá, e o sinal de igual é a nota Sol, e o backspace, a flechinha para trás de apagar aqui, é a nota Lá. Então, cada número vai representar uma tecla, uma lâmina, né, do nosso xilofone. Então, a gente pode aproveitar isso aqui para fazer, por exemplo, o que a gente fez na aula semana passada, né? Se você apertar a tecla 5, ele vai tocar a nota Sol. Se você apertar a nota 7, a tecla 7, ele vai tocar a nota Si. E se você apertar a tecla 9, ele vai tocar a nota Ré. Então, se você apertar o 5, o 7 e o 9 ao mesmo tempo, ele toca as três notas ao mesmo tempo também. Se você apertar uma de cada vez, ele toca uma de cada vez. E também tem um outro jeito de a gente tocar, né? A gente pode tocar harmonia, como a gente fez agora, tocando três notas ao mesmo tempo para fazer um acorde. Ou a gente pode tocar só a melodia. Né? Então, por exemplo, aqui se a gente tocar 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 7, 6. Essa sequência gigante aqui que eu acabei de cantar para vocês é a sequência da nossa música, né? Eu vou colocar ela digitadinha para vocês depois também no Teams. E aí vocês podem tentar fazer aqui para ver, né? Apertem lá as teclas 5, 6, 7 e por aí vai. Uma outra coisa interessante de falar aqui é que quando você entrar no link que eu vou mandar, ele vai te deixar direto nessa tela aqui. O que é que você vai fazer? Você não vai mexer em nada desses botões de cima e nem desses botões de baixo. Por quê? Isso aqui vai mudar a configuração do seu xilofone. Então, por exemplo, a gente está nesse aqui, Si Major, né? Um Dó maior, que é o xilofone
xilofone convencional aqui que a gente já tem. Se a gente clicar aqui no Dó pentatônico, ele vai tirar a tecla. Se a gente, por exemplo, clicar no Ré maior, ele vai mudar algumas teclas. Então aqui já não é mais um Dó, aqui agora é um Dó sustenido, e aqui é um Fá sustenido, e um Dó sustenido, e um Fá sustenido. Então cada um desses daqui que eu mudar, ele vai me colocar numa escala diferente. Então vamos deixar aqui no primeiro, ó, C major, né? Dó maior, que é a nossa configuração principal. E aí aqui embaixo ele tem outra coisa, né? Tem esses botõezinhos aqui. Para que serve isso? Para remover as teclas. Então se eu quero tirar, por exemplo, o Dó, eu clico aqui no C e ele tira os dois Dós para mim. Se eu quero devolver, eu clico de volta e ele me devolve. Mas a gente vai deixar sempre com todas as teclas, tá? O que a gente vai poder mexer é aqui embaixo, né? Onde a gente tem a opção de escolher um xilofone ou um metalofone, né? O que é o metalofone? É um xilofone, só que de aço. Então vocês vão perceber que o som dele é um som mais metálico, é um som diferente, né? Ó. Mas eu particularmente prefiro o xilofone. Experimentem aí, toquem nos dois e vejam qual vocês gostam mais. Eu mesmo prefiro o xilofone. Então por enquanto era isso que eu tinha para a gente conhecer aqui, né? Espero que vocês gostem de poder tocar isso aqui. Não é como ter um xilofone real na frente da gente, mas é uma opção legal porque nem todo mundo pode ter um xilofone em casa. É um instrumento difícil de achar e que não é muito barato. Então vocês podem utilizar esse aqui no computador e tocar no próprio teclado do computador de vocês, certo? E dá para tocar um monte de coisa, qualquer tipo de música que vocês procurarem, né? Então, não quer dizer que seja fácil, né? Dá para tocar bastante coisa, mas nem quer dizer que seja fácil. Mas então, ok, pessoal, acessem aqui o link pelo Teams. Vou deixar lá também a lista de teclas, a sequência das teclas que a gente faz para tocar a música do Rei Leão, né? E depois, então, a gente continua na próxima aula. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.